Hoje nós queremos estudar o Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos analisar versículo por versículo. No princípio, ou seja, no início de tudo, não diz que é no princípio do mundo, mas no início de tudo, no princípio, quando tudo se inicia, quando a história que será registrada, que está sendo registrada pelos anjos escrivães, derem início, era o Verbo. O Verbo nós podemos entender, de acordo com a definição gramatical, que é aquela palavra que pode denotar, pode indicar um comportamento, uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, nos três modos verbais. No modo indicativo, o verbo indica então uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Já no modo subjuntivo, ele deixa uma sombra de dúvida, ele deixa uma opção, que pode ou não acontecer. E no modo imperativo ele dá uma ordem. Verbo é o masculino de palavra. Então, quando João se refere ao verbo, ele está se referindo a Jesus, que é a palavra de Deus que se encarnou, a palavra de Deus viva. Então, o que ele diz aqui, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, João começa o evangelho dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, Jesus estava com Deus, e o verbo era Deus. Então não tem como se tornar mais claro um versículo do que esse aqui. Jesus era o verbo, Jesus era Deus e ele estava com Deus. Não podemos compreender algumas dessas afirmações porque a nossa mente finita não pode compreender as coisas infinitas. As coisas de Deus são misteriosas, são infinitas e nós não podemos simplesmente compreender. Então, na melhor das hipóteses, nós precisamos aceitar, confiar que Deus nos dará entendimento. No começo a gente tem uma certa dificuldade para entender como é que eu posso aceitar, porque o ser humano ele é desconfiado mesmo, né? Mas com o tempo, Deus vai dando entendimento, a gente começa a compreender algumas coisas e passa a ver a realidade tão fremente. O que nós temos como realidade? Muitas vezes nós temos como realidade aquilo que nós vemos, e aquilo que nós vemos não é realidade. O que nós vemos nesse mundo é pura ilusão. Você olha para o seu corpo e vê um corpo de carne e osso, e você pensa que aquilo é carne e osso, mas é por um determinado tempo, porque logo depois de parar de respirar, esse corpo de carne e osso se transforma em pó. Algumas pessoas se escandalizam com isso, mas muitas vezes você anda na rua e o vento sopra e vem aquela poeira e você fala, nossa, que terra no meu rosto. Essa poeira muitas vezes é restos mortais de alguém que foi enterrado por ali, que viveu ali há séculos, há milênios, e está agora em forma de poeira. E é o que nós vamos nos tornar também. Essa é a única realidade que nós temos. Então, a realidade de Deus, que é aquela realidade que não se acaba, é mais difícil de acreditar. Porque nós costumamos acreditar nas coisas que nós vemos. E não podemos ver Deus, não podemos ver o Espírito Santo, não podemos ver Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque eles são Espírito. Estão numa dimensão espiritual, que não pode ser alcançada pelos nossos olhos finitos. Prosseguindo aqui então, ele estava no princípio com Deus. Há uma reafirmação de que ele estava com Deus e era lá no princípio, ou seja, onde houve o ato da criação, Jesus estava presente. Ele não é uma criação, uma invenção, alguma coisa que alguém criou, mas que realmente ele estava, ele faz parte da divindade. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, note que esse versículo dá toda a importância da criação ao verbo, à palavra viva, ao Filho de Deus, Jesus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha, que coisa interessante, né? Ele fala muito da vida, principalmente no Evangelho de João, que ele pode dar vida, que as ovelhas o seguem e ele lhes dá a vida eterna. Nós vimos isso constantemente
no Evangelho de João, como nos demais evangelhos, mas João enfatiza muito mais a questão de que a vida estava com Jesus, a vida está com Jesus, estava lá no princípio, está agora também. Ele reafirma dizendo que a vida era a luz dos homens, quando ele esteve na terra, né? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olha que versículo poderoso. A luz resplandece nas trevas. O que acontece quando o lugar está escuro e você acende uma luz? A luz chega e a escuridão desaparece na hora, porque a luz e a escuridão, elas não podem coabitar. Da mesma forma, metaforicamente falando, no mundo espiritual, onde Jesus chega, tudo aquilo que não é dele, que não tem parte com ele, acaba desaparecendo, acaba saindo do lugar, não é? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui ele está falando nos dois sentidos, porque tanto a luz não pode, as trevas não podem compreender a luz, porque olha, atrás daquela porta ali tem um pouco de escuridão, mas é muito pouquinho, mas ela não consegue coabitar com a luz. Assim também o reino das trevas e o reino da luz, o reino das trevas não compreende o reino da luz, como as pessoas maldosas não compreendem as pessoas de bom coração, não podem compreender. Por que a pessoa consegue ter bondade? O que a pessoa ganha com bondade? Muitas vezes perguntam isso: o que você ganha em fazer isso, em ser assim, em acreditar em Deus, em ter fé? Muitas vezes não compreende. As trevas não compreendem a luz. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. É um João dando testemunho do outro. Esse aqui de quem ele fala é o João Batista, aquele que veio para dar testemunho. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Por que as pessoas deveriam crer por ele? Porque ele veio para anunciar o Messias, o Filho de Deus. Então, João Batista, ele veio para preparar o caminho do Senhor, como está escrito lá em Isaías, quando ele diz: eis que envio diante de vós o meu mensageiro, que preparará meu caminho diante de ti. Perdão, não é Isaías, é Malaquias, tem Malaquias, né? Envio o meu anjo diante da tua face, para preparar o caminho diante de ti. Era importante que houvesse o testemunho de João, para que as pessoas pudessem acreditar. É como hoje o nosso testemunho pode levar as pessoas ao conhecimento da verdade. As pessoas estão perdidas. Hoje, falando sobre as angústias do ser humano, na minha aula de literatura, nós falamos sobre a crise existencial. E uma garota perguntou para mim o que acontece depois da morte. As pessoas não sabem, elas precisam que alguém dê testemunho, que alguém fale: olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a escritura ensina assim, assim, assim. É claro que na sala de aula a gente tem que disfarçar bastante, porque se a gente for falar o que precisa ser falado, a gente ainda acaba sendo processado, né? Porque a nossa lei hoje trabalha contra o Evangelho e contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós não vamos deixar de dar testemunho da luz. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele não veio com a missão de salvar. Muitas pessoas ainda estão rezando terço para João Batista, fazendo rezas para João Batista, pedindo para João Batista ajudar, mas ele não veio para ser a luz, ele veio para testificar da luz, para dar testemunho da luz. E ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Ali estava a luz verdadeira, Jesus, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Olha que situação mais triste para o mundo, para o ser humano. Ele estava no mundo, ele veio para cá, para o mundo que ele criou. O mundo foi feito por ele, mas ele não foi reconhecido por esse mundo. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. A promessa de Deus de enviar o Messias a Israel para libertar Israel de toda a escravidão do pecado, da mentira, do engano, dos inimigos opressores. Eles perderam. Eles eram o povo de Deus, e ele veio para o povo de Deus, o povo de Deus não o recebeu, não o aceitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E esse versículo, observa,
aos que creem no seu nome. Não somos todos filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados por Deus, então nós somos criaturas de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Mas quando nós recebemos Jesus, então nos tornamos filhos de Deus, adotados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz esse versículo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, só no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, é o novo nascimento. O novo nascimento é aquela pessoa que não nasceu só porque houve uma doação de espermatozoide de um homem para uma mulher e ela fecundou no seu útero e gerou um bebezinho e a pessoa nasceu. Quando nasce um bebezinho, muitas vezes é vontade do homem. Mas quando você nasce de novo, na vida eterna, quando você renasce, então, aí é da vontade de Deus que você está nascendo. E essa é a grande questão que muita gente não entende. O que é nascer de novo? Olha, é vida nova. Você pode ter 10, 20, 30, 50, 100 anos de idade. Nascer de novo é ter uma vida nova. Se você matava, você não mata mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você mentia, você não mente mais. É vida nova. Você agora é uma nova criatura. Você passa a ter uma vida nova na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você acha que é salvo, que está indo para o céu, mas você não nasceu de novo, então você ainda não está salvo, porque só será salvo aquele que nascer de novo. Nós vamos retocar esse assunto lá no capítulo 3, quando ele instrui Nicodemos dizendo: é necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. E olha quanta gente está morrendo aí confiando em tanta mentira, em tanta baboseira, em tanta história inventada, porque não procura conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando a palavra se faz carne, quando a palavra se torna um homem, Jesus se tornando homem, João diz que ele habitou entre nós, ele viveu entre nós e vimos a sua glória. Está falando dele e dos demais apóstolos, né, que conviveram com ele. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que é unigênito? Nós sabemos que a palavra primogênito significa o primeiro filho de todos os filhos que um casal tem. Mas quando fala unigênito, é o único filho. Por quê? Porque Jesus é o único filho que Deus tem. Jesus é o Filho de Deus. Mas e nós? O que nós somos? Nós somos filhos adotivos através de Jesus Cristo. Fomos adotados na pessoa bendita de Jesus, então nós somos filhos adotivos. Mas Jesus é o unigênito do Pai, o único Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Nós vamos tentar aqui traduzir para uma linguagem mais moderna. João Ferreira de Almeida não tinha muitos recursos linguísticos na época, então ele escreveu como ele entendia. Mas o que João está dizendo aqui: aquele que vem depois de mim, ou seja, Jesus que vem, que vai surgir, cujo ministério surge depois de mim, ele já existia antes de mim. Quando ele fala assim, aquele que vem depois de mim, é antes de mim, quer dizer, ele já existia antes que eu nascesse. Por quê? Foi primeiro do que eu. Porque já existia muito antes de eu ser gerado. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Recebemos da sua plenitude. O que é plenitude? A plenitude é a totalidade da graça de Deus, da verdade de Deus, que muita gente não imagina. E quando ele fala dessa plenitude, ele está falando da graça também. O que é a graça? É aquilo que Paulo fala a Timóteo: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às concupiscências, às paixões mundanas, vivamos este presente século sóbrio, justo e piamente,
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então, quando ele fala, recebemos da sua plenitude a graça de Deus plenamente, na quantidade que nós precisamos para ser perdoados, para ser salvos, para alcançar o céu. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João, o evangelista, dando testemunho de João Batista e dando testemunho de Jesus também, dizendo que Moisés trouxe a lei, mas Jesus trouxe a graça e a verdade para completar o plano de Deus para a salvação da humanidade. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Olha que coisa maravilhosa, né? Vamos compreender. Deus nunca foi visto por ninguém. Ninguém viu Deus. Ninguém. Nem Moisés. Ou então o que Moisés viu lá no Monte Horebe? Ele viu um reflexo da glória de Deus. Inclusive ele viu pelas costas. Deus disse: olha, Moisés, se você olhar para mim, você morre. Nenhum homem consegue olhar para mim e viver. Eu não quero que você morra aqui. Eu quero que você conduza esse povo até o limite da terra prometida. Então você vai me ver pelas costas. Viu um reflexo da glória de Deus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, o único Filho de Deus, que está no seio do Pai, que veio lá do trono de Deus, este o fez conhecer, nos fez conhecer o Pai. Por quê? Porque o Filho é a expressa imagem da pessoa de Deus Pai. Foi por isso que Jesus disse para Filipe, quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele disse: estou há tanto tempo convosco, Filipe, não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. Foi isso que ele quis dizer, porque ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. E, bom, nós não conhecemos Jesus em carne, nós não vimos ele fisicamente, mas nós podemos conhecê-lo na personalidade, quando ele se manifesta através da palavra, através dos dons, através dos livramentos da salvação que ele opera em nossas vidas, nas nossas famílias. Nós passamos a conhecer como ele é amoroso, paciente, misericordioso, piedoso, o contrário do que muita gente ensina, porque na minha infância religiosa eu aprendi que Deus era um carrasco que ficava atrás de uma nuvem esperando você cometer um erro para te mandar para o inferno. Mas no Evangelho eu vi emergir um Jesus amoroso, preocupado com os homens, com o nosso destino eterno, não querendo que nós vamos para o inferno, mas querendo que nós sejamos todos salvos. E é esse Jesus de quem João dá testemunho. E ele diz: este é o testemunho de João, João Batista, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Porque João Batista veio batizando ali nas águas do Rio Jordão e pregando arrependimento, e as pessoas começaram a pensar: será que esse é aquele que nós esperamos, o Messias enviado por Deus? E perguntaram para ele, falaram: olha, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo, vocês estão enganados, vocês estão julgando pela aparência. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? Olha aqui. E disse: não sou. Tem muita gente, inclusive alguns espíritas, que dizem que João Batista é reencarnação de Elias. Mas quando perguntam para ele: você é Elias? Ele disse: não sou, não sou. És tu o profeta? Respondeu: não, não sou um profeta. Sou um servo, sou um mensageiro. Isso nos leva também a pensar nos títulos que as pessoas ocupam hoje nas igrejas, né? Ô irmão, você é crente? Não, eu sou pastor. Ou então pastor não é crente. Irmão, você é crente? Não, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou apóstolo, eu sou missionário. Peraí, você não é crente? Então é complicado, né? O título subindo para a cabeça, e aí você encontra um monte de gente na igreja que é pastor, é apóstolo, é missionário, é evangelista. E eu tô cansado de pastores que não apacentam, de missionários que não fazem missão, de evangelistas que não evangelizam, de apóstolos que não levam a mensagem de Deus. Vamos deixar o título de lado, vamos começar a fazer a obra de Deus. Deus está esperando que você se mobilize, e a igreja está esperando um avivamento para acabar com essas heresias, com essa mentiraiada, com essa pedição de dinheiro que tem na maioria das igrejas hoje.
Deus está esperando que você se movimente, que você faça alguma coisa, que você comece a pregar a palavra de Deus, comece a pregar o evangelho genuíno, comece a falar do arrependimento dos pecados, comece a falar da salvação. Esquece o seu título, esquece a sua carteirinha não vai entrar no céu. E você só entra no céu se for lavado e redimido pelo sangue de Jesus, se você tiver nascido de novo, senão você não entra também. Disseram-lhe, pois, quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Olha só que coisa, as pessoas preocupadas com título, com cargo, com nome. Quem é você? O que você faz? Qual é o seu cargo? E João Batista não está preocupado com isso, porque ele aprendeu muito bem a verdade de Deus. Então, que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Porque para algumas pessoas, para você fazer a obra de Deus, você tem que ter um título, tem que ter um cargo. Nossa, irmão, você não pode fazer isso, você não pode pregar o evangelho, você não pode expulsar demônio, você não pode... Como você não pode? Todos são chamados, mas poucos são escolhidos, disse Jesus. Vai fazer a obra que está no teu coração, porque foi Deus que pôs essa obra no teu coração. Seja a voz que clama no deserto. Talvez você não tenha um nome, talvez você não seja famoso, talvez você não tenha um título, talvez você não ocupe um cargo na igreja, mas Deus espera que você faça a diferença aqui na terra, que você proclame o evangelho da salvação às pessoas que estão perdidas e estão procurando um caminho. Aquele que não quer o caminho, deixa ele seguir o caminho que ele quer. Nós não temos que insistir com ninguém para entrar no caminho. Nós temos que seguir o caminho de Deus e fazer aquilo que Deus pôs no nosso coração. Não é por força e não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Agora, existem muitas almas sedentas, famintas da palavra de Deus, do perdão de Deus, da salvação de Deus, querendo saber onde é o caminho. Mostra para esses o caminho. Faça como João Batista, seja a voz do que clama no deserto. Clama o quê? Endireitai o caminho do Senhor. Endireitai o caminho do Senhor, porque muita gente tem corrompido o caminho de Deus, muita gente está corrompendo o caminho de Deus, muita gente pensando em títulos, em cargos, em vida boa, em viver bem sem precisar trabalhar. E nisso eu louvo o pastor Lorival. Ele é mais velho do que eu, ele é aposentado e recebe um salário mínimo e trabalha até hoje. Ele vai em Rio Preto buscar material, não sei se ainda está fazendo isso, se busca aqui perto, mas ele ia lá na cidade de São José do Rio Preto buscar material para ensacar e vender nos mercados, para ganhar o dinheirinho dele, e ainda ajuda as pessoas carentes. São poucos homens como esse que eu conheço, muito poucos, dá para contar na ponta do dedo. Pessoas que fazem a obra de Deus porque amam a obra de Deus, porque querem ver as pessoas salvas, porque querem ver um mundo melhor, porque querem ver o seu semelhante alcançando a luz de Deus para ter salvação. E isso está fazendo muita falta em nosso meio hoje. Hoje está cheio de fariseus que vivem entortando o caminho do Senhor. E perguntaram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João lhes respondeu, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vocês não conhecem, a quem vós não conheceis. Esse é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ou seja, esse de que eu estou falando é aquele que vem depois de mim, que surgiu no ministério, no batismo do Rio Jordão. Ele é aquele que vem depois de mim, aquele que já existia antes que eu fosse gerado, e eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Não era num templo suntuoso, não era num lugar bonito, confortável, com ar-condicionado, com ventiladores, com microfone, com aparelho de som. Não, na simplicidade do deserto que Deus usa o seu servo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, glória a Deus!
Esse é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, que já existia antes de mim, porque já era primeiro que eu, porque já existia antes de mim, antes que eu fosse criado. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Então ele dá testemunho de que ele veio preparar o ministério do Senhor Jesus Cristo. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Oh, testemunho maravilhoso, né? Glória a Deus. É aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que tem poder de encher você do Espírito Santo para você fazer os mesmos sinais que ele também fez, porque é a promessa dele. A promessa dele é essa: aquele que crer em mim também fará as mesmas obras que eu faço e fará outras ainda maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. E João continua seu testemunho dizendo: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus, este único. Se a gente for estudar gramática outra vez, está aqui, ó, pronome demonstrativo, né? Muitas pessoas não sabem diferenciar. Quando você fala esse é longe, este é perto, então João está testificando de quem está ali perto dele. Eu testifico que este é o Filho de Deus, é só ele, não tem outro, tá? Por isso ele usa esse pronome demonstrativo para perto. Este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. João Batista continuava ali, fazendo seu trabalho. Não é porque Jesus veio e começou o ministério que eu vou parar, irmão. Não é porque Jesus está trabalhando que eu vou parar o que eu estou fazendo. Eu estou servindo a Deus, eu vou continuar servindo. Por mais humilde que seja o meu trabalho, eu vou continuar servindo. Eu não posso parar. João não parava, estava ali na companhia de 2 discípulos e vendo passar a Jesus disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Ou seja, João não para de testificar. Irmão, não para de falar, irmão. Não para de falar de Deus, da salvação, do amor de Deus, do perdão que Ele nos concede, porque alguém sempre vai precisar ouvir essa palavra. Seja como João Batista. E os 2 discípulos, os que estavam com João, ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ou seja, o que vocês estão procurando? E eles perguntaram: aonde o senhor mora? Queremos saber onde o senhor mora. Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Quando que é a hora 10ª? Vamos ver, a gente começa 6 horas da manhã no horário dos judeus, né? É a primeira hora. A terceira hora é 9 horas da manhã. A hora sexta é meio-dia. A hora nona é às 3 da tarde. A hora 10ª, 4 horas da tarde mais ou menos. Era já a hora 10ª, 4 da tarde, ou seja, o dia já estava terminando. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, o enviado por Deus. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Na mesma hora que Jesus encontra Simão Pedro, ele muda, porque o nome dele é Simão, mas ele muda de Simão para Simão Pedro. E muitas pessoas não sabem que no grego Pedro vem da palavra Petros, que significa fragmento da pedra. Muita gente por aí pensando que Pedro é a pedra sobre a qual Jesus edificaria sua igreja, e Pedro é apenas um fragmento da pedra, porque a verdadeira pedra é Jesus, a rocha dos séculos, a rocha que foi rejeitada pelos edificadores. Mas Pedro é um fragmento dessa pedra, como nós somos fragmentos dele também. Então ele diz ali: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia,
e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me, Filipe. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, ele era conterrâneo. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Essa passagem aqui mostra que eles tinham conhecimento das escrituras, porque Moisés, quando estava se despedindo, ele disse: olha, o Senhor nosso Deus vai levantar no meio de vocês um profeta assim como eu. Aí ele ouviu. Era dessa forma que ele anunciava a vinda de Jesus. Então ele anuncia por Natanael, né? Natanael, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveu nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Eles acreditavam que era filho de José, porque foi José que criou como se fosse filho dele. Mas Jesus era filho de Maria, concebido através do poder do Espírito Santo. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha que pergunta, né? Será? Ele é de Nazaré, então será que ele é bom? Que tem alguma coisa boa lá? Não tem nada que presta. Disse-lhe Filipe: vem ver. A melhor forma de dar testemunho, você quer provar a salvação, você quer saber quem é Jesus, quer conhecer o poder de Deus, vem ver, vem provar. Deixa eu provar na tua vida. Para de criticar aquilo que você não conhece. A sua alma está em risco. E se você vier provar, a sua alma vai te agradecer. Jesus viu Natanael vir ter com ele, vir encontrá-lo, e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, em quem não há engano, um homem de verdade. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Ou seja, de onde o Senhor me conhece, Jesus? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Olha que coisa gloriosa. Ah, então Jesus é Deus. Ele usou o poder da onipotência, né, da onipresença, da onisciência. Não. Aqui ele havia desistido de usar os seus poderes, já que ele era apenas um homem. Como é que ele sabia então? Como é que ele viu Natanael debaixo da figueira? Através da revelação do precioso Espírito Santo de Deus. Eu já disse isso, vou repetir. Não houve um ser humano nessa terra que se entregou ao controle e ao domínio do Espírito Santo como Jesus. Nunca houve. Nunca houve. Só Jesus. E por isso o Espírito Santo operava essas maravilhas na vida dele. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, ou seja, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Essa admiração toda vem porque Jesus revelou algo que Natanael não conhecia. Então ele dá essa glória para Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. Então a revelação começa a partir de Jesus falando: você está acreditando só porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira? É por isso que você acredita? Você vai ver coisas muito maiores do que essas. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Olha que coisa gloriosa aqui. Nós vamos buscar essa palavra aqui lá em Gênesis, capítulo 28, no versículo 10 em diante, fala da visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. Uma visão que ele teve, né? E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Os anjos corriam pela escada, né? Uma escada que ficava entre o céu e a terra. Os pés da escada tocavam na terra e a ponta de cima tocava no céu. Era uma escada que ligava o céu e a terra. E os anjos de Deus desciam e subiam por ela. E aí você encontra aqui nessa passagem Jesus falando para Natanael: daqui em diante vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, a escada que Jacó viu era Jesus que ligaria o homem a Deus, ligaria a terra ao céu, e que através dele nós poderíamos receber a proteção e a visita dos anjos de Deus. Então, essa é a mensagem de hoje. A missão de João Batista, a missão de Jesus como evangelista no início do seu ministério. Por hoje é só. Que Deus abençoe você.
Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.